Hoje eu vou ensinar você a fazer esta técnica, essa aqui, tá? Isso aqui nós vamos trabalhar com o aquavidro, que é um líquido que imita o vidro. Aqui, olha, ele na verdade está imitando assim água mesmo, água. Então, é isso que eu vou te ensinar, tá? Na verdade, isso aqui é um suplá, não é? Mas eu fiz com que ele ficasse parecido com um quadro. Eu posso usar ele como um quadro. O que é suplá? Suplá é aquele suporte de pratos, né, que você coloca na mesa. Mas ele é totalmente diferente, porque ele é quadrado, né, e você coloca o prato aqui. Então, o que eu fiz? Eu transformei ele num quadrinho, que você pode pôr aqui um ganchinho atrás e transformar num quadrinho. Para fazer esse trabalho aqui, eu vou usar este papel. Olha aqui, este papel aqui, ó. Este papel é o papel Oceano em 3D. Ele é um papel novo que eu desenhei agora. Pode ver aqui, ó. Tá vendo esse desenho aqui? É o mesmo que tá aqui, ó. Aí tem outras opções, né? Mas eu achei esse aqui bem mais fascinante para colocar aqui, ó, né? Porque parece bem o fundo do mar. Um tesouro perdido, escondido, sei lá, submerso, né? Então, 3D, um papel em 3D, por quê? Porque eu tenho aqui neste lado, olha, as cópias que ficam em 3D. Então, esse peixinho que está metalizado, ele ficaria em cima desse, ó. Então, eu faço a técnica da decoupagem em 3D, tá? Então, esse papel, ele é super diferente porque a gente aproveita essa paisagem que tem embaixo. Então, tem muitas opções. Essa é uma delas, tá? Agora, nós não vamos fazer suplá, não. Nós vamos fazer esta caixinha, tá? Então, eu vou fazer esta técnica do suplá, né? Olha aqui. Esta técnica do suplá nesta caixinha aqui, ó. Nesta caixinha que eu vou chamar de caixa aquário. Então, primeiro, deixa eu me ajeitar aqui bem. Primeiro, o que você faz? Passa aquele fundo de PVA branco. Isso eu já ensinei você, tá? Então, olha aqui, ó. Já passei, já lixei. Se você olhar bem, ó, pode ver que é só uma de mão. Não precisa mais que isso, tá? Olha aqui, dá até pra ver os cantinhos que foram lixados, assim aparece um pouco do MDF, né? Então, você vai pintar toda a tua caixinha por dentro e por fora, tá? Ó, inteirinha com uma mão de PVA branco. Usa aquele pincel macio e depois o rolinho. Depois que secou, passa aquela lixinha 220 para madeira, aquela bem fina, assim, só para você tirar a aspereza do PVA. Daqui para frente que vamos começar a técnica, tá? Para fazer essa caixa aquário, eu vou trabalhar com essa tinta metálica prata. Vou trabalhar com a prata, tá? E um pincel macio. Eu vou aplicar toda essa tinta. Primeiro você agita, tá? Aí abre o frasco. E agora aplica em toda a peça. Começa aqui, ó, por esse detalhe aqui, ó, tá? Começa aplicando aqui, ó. Essa tinta metálica prata, você precisa dar 2 de mãos, tá? Você aplica uma mão, daí pode secar no secador, depois você aplica mais uma, daí ela tem uma cobertura boa, ó. Começa aplicando aqui, esse detalhe rebaixado, na tampa e depois vai para as laterais. Toda a peça por fora, menos aqui, ó. Aqui nós vamos fazer o aquário. Daí não precisa pintar, deixa só o branquinho. Nós vamos fazer a colagem do papel e depois vamos fazer a decoupagem, tá? Olha aqui como que ela fica. A primeira mão, né? Ela tem um reflexo até. Depois a gente vai secar e passar a segunda de mão, tá bom? Faz assim. Depois que você passou 2 de mãos, secou com o secador, pode fechar a tinta, né? E lavar o pincel na água, tá? Lave o teu pincel na água. Nós vamos usar sempre esse pincel aqui, ó. Pincel macio, pincel de pelos de boi, né? Que é o 503G. Você sabia que esses pincéis, eles têm essa nomenclatura de PMG?
Porque eu achei assim que fica diferente, né? Quando eu falo G, você já sabe que G é de grande. Se eu falo M, M é de médio. E você mais ou menos já sabe o tamanho que eles são, né? Então, a gente trabalha aqui com PMG. PP também, tá? Bom, agora que a minha peça já tá, ó, todinha passado a tinta metálica prata, 2 demãos, já secou, né? Agora eu vou fazer aqui uma imitação de pedra, super simples, tá? Não precisa complicar muito. Vamos fazer assim, vou pegar um lápis preto e vou riscar. Se você tiver a prática no sombreado, não precisa nem riscar, tá? Já vai direto inventando as pedras. Pedras são irregulares, tá? Como se fosse assim, vamos dizer, um pocinho cheio de pedras irregulares, tá? Então você vai fazer assim, ó. Primeiro você vai fazer aqui em cima, ó. Faça assim, ó, livre, tá? Depois você vai descendo aqui, ó. Desce e vai inventando as pedras. Dá pra ver o lápis aí passando? Ó. Pedras irregulares, tá? Assim, ó. Todo o seu pocinho aqui. Contorno, né? Onde tá pintado a tinta metálica prata. Então, vamos lá. Ó, umas maiores, umas menores, tá? Então, nós vamos fazer agora, nessas pedras, o detalhe do sombreado, tá? Aqui, ó. Para fazer o sombreado em cima da tinta metálica prata, eu vou usar a tinta cintilante Onyx. Não preto, né? Já que aqui já tá um certo brilho, eu vou continuar com o brilho usando a tinta cintilante Onyx. Agite o frasco. A técnica do sombreado, ela tem um passo a passo que depois que você decora, é sempre a mesma coisa. Repete sempre a mesma coisa. Então, veja só. Você vai pegar um paninho ou um pedaço de papel toalha, fazer uma almofadinha assim, coloca aqui. E para fazer essa técnica, eu vou precisar de um pincel chanfrado. Pincel chanfrado é aquele assim que é cortado assim em diagonal. Ó, aqui eu vou trabalhar com esse aqui. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Esse aqui. Olha, esse pincel aqui é uma gracinha. Olha esse pincel. Esse pincel é o 350 pp. Lembra que eu falei há pouco? Esse é pp. Por que pp? Porque ele é mini. Então, esse pincel, eu desenvolvi esse pincel porque sempre tem dificuldade de sombrear as peças por dentro. Tipo assim, bandeja, ou cachepô, que a gente quer o acabamento dentro e não cabe, né? Aqueles pincéis maiores não cabem. Então, eu desenvolvi essa linha de mini exatamente para isso, para poder fazer aquele trabalho. E você vai ver que ele tem um pelo mais curto que o normal, tá? Porque daí ele carrega menos água. Então, faz assim, ó. Olha, você precisa de água, a tinta e o paninho ou o papel. Molha o pincel assim na água, tira o excesso da água, ó. Vou repetir para você ver. Molha, tira o excesso assim, ó. Arrumando o pelo. Não vai bater o pincel assim. Quando você faz isso, você estraga os pelos. Você acaba abrindo eles. Então, molha, só olha como o papel chupa, ó. Aí fica uma certa umidade de água dentro do pincel. Aí eu vou pegar a tinta com a pontinha mais longa, ó. Tá vendo? Pego a tinta e vamos lá. Vou primeiro fazer o contorno da peça. Então, olha aqui, ó. Você faz. Em cima da tinta metálica, ó, desliza mais, né? Então, de repente, você não precisa tanta água no seu pincel, tá? E você tem que calibrar isso daí. Você não pode deixar escorrer. Também, se você ficar muita água, ele não fica nada, ó, ele solta tudo. Então, você não exagere na água. O bom disso é que ele não seca rápido, né? Então, você pode tirar com o pano, se você não gostou, e fazer de novo. Ó, continuando, então, vamos lá. Solte a mão, novo movimento de vai e vem.
vai e vem. Quando você faz isso, você faz aquele degradê, tá? Lembra que eu já falei, o preto é perigoso. O preto, ele pode escurecer muito, então vá com bem pouquinha tinta, não exagere. Ó, todos os contornos da peça, tá? Inclusive aqui em cima também. Todos, não esqueça, ó, aqui também, fazendo um contorninho aqui. Depois dá a diferença, sabe? Sempre tô pegando água, sempre tirando excesso. Como eu falei, repete, sempre o mesmo movimento. Ó, então, olha aqui, continuando. Depois que você fizer os contornos, aí você começa a trabalhar agora as pedras, tá? Todos os cantos. Então, o mesmo sombreado. Bem irregular, procure deixar ele bem irregular. Às vezes, se você aperta um pouco a mão, assim, consegue um sombreado mais largo, às vezes afina, como se fosse pedra mesmo, ó, deixa assim meio bicudo, tá? De propósito mesmo, para ele ficar com a aparência daquelas pedras, ó. Aqui nessa parte onde abre da abertura da caixa, não faça não, tá? Daí fica estranho, não convence, ó. Então você vai sombreando, fazendo as pedras. Olha aí, ó. Tá vendo? Dei a volta todinha, ó. Todinha. Todos os lados e as pedras. Aí. Ó, alguns lugares mais fortes, né? Manchado mesmo. Manchado. Deixa eu dar um retoquinho aqui. Que ficou meio fraquinho, achei, ó. Aí. Bom, então depois que você fizer todas as pedras, né? Agora, o nosso aquário aqui é um aquário de pedra, tá? Não é um aquário de vidro. Então, olha aqui. Agora, vou lavar bem o meu pincel, que esse aqui não vou usar mais. Deixa a tinta. E vamos fazer aqui o que nos interessa, tá? Primeira coisa que você vai fazer é pegar um papel, pega qualquer papel, tenho aqui um papel branco, vou pegar qualquer papel e faço um molde aqui dentro, um molde, ó. Então, vamos fazer um molde. Você vai vincar assim, ó, vincar, tá vendo aqui? Vinca assim com a unha, ó, pra gente fazer um molde, porque às vezes tem diferença nas caixas, tá? Então, não adianta eu te falar uma medida, porque daí pode não funcionar pra você. Então, você vinca, porque eu preciso um molde certinho do tamanho aqui desse encaixe para cortar o papel, tá? Ó, encaixa bem aqui, vinca. Olha aí, ó, fiz um molde, tá? Agora, vou cortar o molde com a tesoura. Pego uma tesoura, vou cortar o molde. E ainda vou dar mais uma medida aí para ver se ficou certinho, tá? Que às vezes ele fica com excesso, né? Ó, corto o molde. Esse aqui não vou usar mais. E agora nós vamos colocar o molde em cima do papel oceano para cortar. Aí você, nessa hora aí, que você pode escolher a paisagem que você quiser, né? Do fundo do mar. Vamos ver se deu certo aqui. Aí, ó. Certinho, tá? Então, acho que eu vou fazer o seguinte, ó. Vou marcar o lado, né? Deixa eu ver se encaixa do outro também. Às vezes não encaixa. Não, até que essa caixa tá certinha. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui o papel. Deixa eu pôr esse lá pra lá. Aqui, ó.
E agora, vou escolher a paisagem, né? Vou fazer um motivo que eu quiser aqui. Não vou fazer o mesmo, porque vou querer peixinhos. Ali no suplá, olha aqui, o suplá, eu coloquei os peixinhos fora, tá? Porque se eu for pôr um prato aqui dentro, não tem como. O prato vai tombar, não vai dar certo, né? Então, o que eu fiz? Geralmente o prato levanta, né? Então, eu coloquei os peixinhos fora. Aqui nessa caixinha não tem como, vai ficar feio pôr peixe na pedra, né? Então, eu vou colocar o peixe aqui dentro. Então, gosto desse peixe aqui, ó, que esse peixe aqui, ele é bem vistoso. Então, eu vou pegar, vamos ver quantos peixes eu posso pegar. Esse, né? Vamos pôr aqui, ó, invadindo um pouquinho aqui. Aí, olha, a opção é sua, tá? Você que sabe. Você que pode estudar aí e ver como que você quer. Tá legal aqui? Pegando um pouquinho do verde, pegando um pouquinho dessas plantas, os peixinhos aqui. Aí, ó. Aí, desenho aqui com lápis. Marcar bem para enxergar depois, né? Daí, corta com a tesoura. E nós vamos fazer a colagem. Você sabia que quando você cola um papel inteiro, é colagem? Muitas pessoas acham que é decupagem. Decupagem é quando você recorta figurinhas. Isso é decupagem. Quando você cola assim inteiro, nós chamamos de colagem. O correto é colagem. Guardanapo. Às vezes você cola o guardanapo todo. Isso é uma colagem. Decupagem é quando você recorta o motivo do guardanapo, tá? Então, olha aqui. Não dá pra ver direito. Então, eu vou recortar agora. Depois que você recortar, você coloca novamente assim. Você viu que eu cortei um pouquinho maior? Por quê? Eu marquei com lápis, né? Já fica um pouco maior, porque você marca pra fora. Daí, de propósito, eu já cortei um tantinho maior, 1 milímetro a mais com a tesoura, porque agora, olha aqui, ó, sobrou só esse ladinho aqui, ó, o resto deu certo. Então, aqui eu recorto também, tá? Porque aí ele vai encaixar perfeito. Agora, vamos fazer a nossa colagem. Quando a gente vai colar um pedaço de papel assim maior, né, do que o normal, é complicado, né? Tem certos macetinhos para que você não enrugue o papel. Isso é importante, ó. Então, olha aqui, ó, tá? Ficando bonitinho, né? Deu certinho, tá? Também o papel às vezes aumenta de tamanho, sabe? Porque na hora que você passa a cola, a umidade da cola faz o papel, mexe no papel, né? E de repente ele laceia um pouco. Então, ele pode aumentar um pouquinho de tamanho. Então, todos esses pequeninos macetes assim, é importante você saber. Porque com a prática, a gente vai descobrindo tudo isso. Agora, não vou usar mais o papel. Então, deixa o papel pra cá. Isso. E vamos fazer a colagem, tá? Vou usar aquele pincel que eu usei pra pintar, o mesmo pincel. Deixa eu colocar isso pra cá. Vamos lá. Então, olha aqui, ó. Como que eu vou fazer para o meu papel não lacear, não sair do lugar? Então, eu vou colocar ele. Vou fazer a colagem com a cola gel, tá? Cola gel serve para fazer a decupagem, a colagem em tecido, em vidro, em metal, em madeira. Ela é fantástica. Então, veja lá, ó. Primeiro, o que eu vou fazer? Vou pegar aqui a tesoura para levantar a pontinha do papel aqui, que ela tá tão certinha, né? Tem que... Aí. Então, primeiro, você faz isso, ó. Vai passar a cola na metade. Ó, cuidado na hora que você for colar o papel, para não colar ele ao contrário. A frente tá pra cá, né? Então, os peixinhos estão pra cá, assim, tá? Não vai me pôr eles ao contrário. Então, olha aqui, ó. Seguro a metade do papel assim levantado, aplico a cola. Quando eu aplico a cola assim em cima do PVA, o PVA, ele é mais áspero, ele vai chupar um pouquinho a umidade da minha cola. Então, você viu que eu coloquei uma pincelada bem farta, né? Ó, pegou a lateral, não faz mal. A cola gel, depois que ela seca, ela não tem corpo, ela fica gel, né? Então, ela some, tá?
Não tem que se preocupar com isso. Também não mexe na tinta, nada disso. Ó, tá vendo? Agora ele já chupou um pouco, já trabalhou. Então, eu vou tirar aquele excesso. Deixa ele chupar o que ele precisa, falando esse fundo branco aqui do PVA, tá? Ó, e agora, essa quantidade de cola aqui, ó. Se você colocar demais, vai enrugar. Aí que enruga. Ó, não me deixa cheia assim de... a cola toda irregular. Tenta deixar ela bem lisinha. Aí, olha aqui, ó. Vou colocando o papel, né? Empurrando o ar, né? Pra não ficar nenhuma bolinha de ar. Assim a colagem fica perfeita. Olha aí, ó. Tá? Exatamente no lugar que eu queria. E agora, levanto o outro lado, né? Ó, dou uma puxadinha, ó. Ó o sinal da cola aqui no papel. E vou fazer a mesma coisa, tá? Coloco bastante assim, pro fundo chupar um pouquinho, né? O PVA, ele é fosco, né? Então, ele chupa bem a umidade da cola. Agora, se eu fosse colar em cima da metálica, ela não chupa não, tá? Ela já tem assim, ela tem uma diferença, uma textura diferente e ela desliza, não vai chupar. Ó, deixa bem lisinha a cola para não marcar no papel e faz a mesma coisa, ó. Com a mão aqui, ó, vou empurrando o ar para não ficar nenhuma bolinha. Ok? Ó. Bem esticadinho, né? Se você quiser, pega um papelzinho, ó, ou um paninho, dá um tempo pra cola, para o papel chupar a umidade da cola, tá? Aí ele trabalha se tiver que trabalhar, ó. Legal? Bom, agora tem que passar a outra mão de cola em cima, tá? Essa outra de mão, ela vai impermeabilizar o meu papel, certo? E ele não vai chupar, o papel não vai chupar ele porque tem essa camada de cola em cima aqui, ó. Certo? Ó. Legal. Então, olha aqui, ó. Enquanto seca a cola gel, eu já recortei os peixinhos, né? Tirei daqui da folha, da mesma folha, lembra? Então, eu recortei esse aqui e esse daqui, ó. Que são dois peixinhos que aparecem mais, tá? Então, vamos continuar. Agora, nós vamos fazer a decupagem 3D com silicone. Aqui, como eu vou usar o aquavidro, não posso trabalhar com a massa 3D, tá? Tem que ser sempre o silicone. Também não vou bolear, não. Aqui também não vou usar o boleador. Eu vou trabalhar ele plano. Então, olha aqui, ó, já secou a cola. Então, vamos lá. Vou aplicar esse peixinho aqui. Então, vamos fazer assim, ó. O silicone, ele tem aquele biquinho estratégico, né? E para você usar ele, para que você não perca nada do silicone, nem entupa ele, nem endureça aqui dentro, você coloca ele na palma da mão e 4 dedos empurra o produto assim para baixo. Nunca aperta aqui no alto, sempre aperta aqui atrás. Então, a primeira coisa que você vai fazer, você visualiza aqui a figura e faz exatamente o silicone na figura, não vai ultrapassar, não vai para o outro peixe aqui, ó. Primeiro, você aplica o silicone assim, ó, nos contornos. Bem caprichado os contornos, tá? Porque depois você vai colocar o aquavidro e ele vai vedar a entrada do produto para dentro do papel, tá? O papel, ele trabalha com a água, certo? Então, aquavidro, já tô falando água, tá? Então, você tem que vedar bem aqui, ó. Ó, conforme você vai trabalhando, né, com a bisnaguinha, vai descendo o produto, você tem que, ó, apertar aqui, ó, e dobrar a bisnaguinha aqui. Aí, conforme você vai usando, você já vai dobrando, que fica mais fácil. Aí, o produto não volta pra trás, tá? Ó, pode exagerar. Também não exagere demais, tá? Vai fazer aquela montanha assim, que daí a coisa fica mais difícil. Daí vai sobrar silicone pros lados, né? Com a prática, você vai colocando a quantidade suficiente, tá? Ó, cobriu tudo, ficou uma falha aqui, ó, né? Ele é meio transparente, você não enxerga direito. Bom, agora, ó, coloca o peixinho assim, tá? É a cópia, né, do outro, tá? E eu vou usar um palito
pode usar um espetinho assim, ó, pra dar uma pressionada aqui pro silicone ficar igual, porque às vezes ficam umas saliências, então quando você pressiona, ele fica totalmente plano, ó. Se sobrar um restinho pro lado, é só você tirar o excesso. Ó, vou puxar ele aqui, empurrar, que ele foi um pouco pro lado. Deixa eu ver como que estão os contornos do meu peixe aqui. Isso aqui é importante, tá? Porque você vai trabalhar com aquavidro, então não deixa nenhum canto descolado. Ó, limpa no papel, senão você acaba sujando a figura com o palito sujo. Tem que fazer todos esses detalhes para você ter um trabalho perfeito. Aqui, pressionando, colando, né? Bem coladinho, ó. Tá? Então, assim, vou fazer nesse peixinho aqui também. Depois que você colou, olha que bonitinho que ficou. Agora, vamos fechar o silicone, né? Para ele não endurecer aqui na ponta. E agora, o próximo passo é trabalhar com o volume cetim. O volume cetim é essa bisnaguinha aqui, ó. Dentro tem é uma massa, assim, relevo, sabe? E ela, você pode fazer textura, você pode fazer o que você quiser com ela, tá? E nós vamos fazer aqui, ó, o dique do nosso aquário. Nós vamos fazer assim, o limite do nosso aquário. No caso aqui do suplá, olha aqui o suplá, eu não precisei colocar, porque ele tem um rebaixamento, eu achei assim que não ficava legal. O volume cetim é essa bisnaguinha aqui, ó, tá? Então, você vai fazer o seguinte, nós vamos fazer um acabamento aqui no contorno do nosso aquário. Antes de você ir direto aqui, ó, testa num papel, tá? Pega um papel qualquer, tem um pedaço aqui daquele meu molde, né? Ó, e testa pra ver se ele tá saindo legal, ó. Vamos lá. Apertar aqui, vamos ver se ele tá saindo bem. De vez em quando, você precisa limpar o biquinho dele, tá? Então, nós vamos fazer assim, ó. Eu vou fazer o contorno aqui do aquário, ó. Se você apertar mais, ele sai mais grosso, ó. Se você apertar menos, faça ele descer. E vamos lá, ó. Todo o contorno. Apoie a mão se você não tiver muita firmeza, tá? Isso. Esse contorno aqui, é bom você esperar ele secar um pouquinho, antes de você passar antes de você colocar o aquavidro. Você já vai entender isso, tá? Pode secar também no secador ou no soprador, tá? Faz o produto descer. Ele é acetinado, ele não é brilhante, tá? Com ele também você pode fazer texturas, tá? Bastante coisas diferentes. Mas o que eu gosto nele mesmo é que ele segura o aquavidro, tá? Olha aqui, ó, contornei todo. E agora, vou dar uma secadinha no soprador. Cadê a minha tampa? Ó, é legal você sempre limpar o biquinho antes de fechar o volume cetim, tá? Dentro da tampinha tem um pinozinho também. Lá dentro que você encaixa aqui no bico e faz um cleque, tá? Sempre tem que fazer o cleque. Deixa eu dar uma secadinha e depois a gente vai continuar. Depois que ele secou, ou mais ou menos secou, não precisa deixar secar totalmente. Aí nós vamos aplicar, agora que nós vamos aplicar o aquavidro, tá? Então o aquavidro super simples. Ó, você vai fazer assim, tirei a tampinha e você vai usar a próprio biquinho aqui, ó, para colocar o produto, ó. Tá vendo? Uma coisa importante, muito importante, é o seguinte, você nunca agite o frasco do aquavidro, tá? Porque se você agitar, ele vai criar bolhas, tá? E depois essas bolhas, você precisa eliminar elas. Aí você precisa furar com palito. Se ficar espumando, ó, que nem essa bolha aqui, ó. Essa bolha é uma bolha grande, né? É fácil, olha aqui, ó. É só chegar com o palito e estourou. Então, ó, depois que ela vai subindo, mais bolhas se ela tiver. Ó, essas bolinhas elas são chatas. Então, não agite o frasco. Você vai aplicar, ó, tá? A quantidade que você quiser.
você pode deixar bem alto isso aqui, tá? Mas ele vai demorar mais para secar. Então, olha aqui, ó. Aperte, coloque, ele vai... Ah, outra coisa importante é você deixar isso aqui secando num lugar bem plano. Não pode ficar envezado que o líquido vai descer, né? Vai tudo para um lado só. Então, veja bem onde você vai deixar secando. Ó, vai chegando próximo ao peixinho. Quanto mais você colocar, não vai... Você até pode, se quiser, cobrir o peixe, mas acho que não vai ficar muito interessante isso. Não vai ficar bom, não. Ó, mais ali, ó. Lembra que eu falei que você tem que cuidar o contorno do peixe para o líquido não entrar para dentro? Lembra? Por isso que a gente colocou aquele silicone no contorno. Tá? Outra coisa que você pode fazer é primeiro pôr o líquido, tá? Deixar ele secar e depois que tiver bem transparente, aí que você vai pôr a parte 3D. Daí o peixe vai ficar em cima do silicone, saindo da água. Olha aqui que bolhona, ó. Então, todas essas bolinhas você tem que estourar. Não pode deixar elas aqui não, tá? Ó. Insista que elas estouram. As bem pequenininhas são mais chatas, por isso que cuidado para não fazer espuma. Bom, isso aqui vai demorar, depende de onde você mora, 1 dia, 2 dias para secar, tá? Aí ele vai ficar desse jeito aqui, ó. Como eu tinha dito para você. Você vai deixar, olha, aqui eu fiz uma camada, levou 2 dias secando. Pode colocar no sol também, tá? Isso que aqui em Curitiba é mais frio, tá? Agora essa época nós estamos no outono, então já tá friozinho. Então eu coloco no sol, recolho, ponho, né? Contanto que fique no lugar plano, tá? Então, ó, depois que isso aqui estiver seco, passa o verniz na peça. Aí você vai usar aquele verniz acrílico, tá? O verniz acrílico com pincel só em cima das pedras. Esse é o acabamento final. Então, ó, aqui já passei, dá pra ver, né? O brilho. Passei 2 mãos, tá? Então, é isso aí.